sua majestade, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Levante sua mão agora, as mãos se levantam. Aleluia! Tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Tu és vivo, Jesus, pra dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez o reino, os reinos se abalam, os povos se curvam. Abre sua boca, a boca se abre. Levanta sua mão, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Oh, pra dizer que tu és o rei, o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino vem.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 5 e versículo 13 em diante. Quando o pastor ele falou Mateus, aí eu, capítulo 5, assim, e versículo até o 12, ele disse, melhorou, mas é uma confirmação de Deus. E depois que os varões contaram aqui os testemunhos, eu pude ver uma confirmação de Deus. É justamente o que esse texto vai trazer para nós, essa reflexão sobre sermos sal e luz. Vamos ler. Versículo 13. Os irmãos acharam? Ele diz assim: Vós sois o sal da terra. E, se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um muro ou um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Queridos irmãos, é um texto simples, a qual não requer um estudo minucioso sobre o seu significado, ou o que está levando a esta mensagem. Ou seja, para entender esse texto, é necessário prestar atenção que a gente compreende. Não é necessário um estudo minucioso para entender o que o Senhor Jesus está passando. O Senhor, preocupado em instruir os discípulos, ele se assenta com os discípulos para ensinar, e desta vez ele faz uma comparação, comparando nós e os discípulos como sal e luz. O sal tem propriedades muito importantes, a qual ele traz o sabor à comida, a qual ele traz à carne uma vida longa à carne. Nós que somos do Nordeste conhecemos a carne seca, a qual a carne seca ela é
misturada com bastante sal, e assim se dá a longo prazo de validade para ela. Então percebemos que o sal ele tem a sua importância. Nos tempos que não existia a refrigeração, a carne era conservada através do sal. O sal no seu estado em perfeição, sem estar deteriorado, como a gente costuma hoje encontrar sal, que já não está mais aquele sal como antes. Hoje compramos o sal refinado. E o sal refinado não é comparado com o sal na sua origem. O sal na sua origem ele tem propriedades ricas. O cloreto de sódio ele é muito importante. Tem-se um período também que pessoas trabalhavam a troco de sal. Soldados trabalhavam a troco de sal, por causa da vitalidade que o sal nos dava. E o Senhor faz essa comparação de nós como o sal, sal da terra. Qual o sentido que o Senhor está dizendo? Você é o sal da terra. Ele não diz você seja, você será. Ele diz você é. É uma afirmativa, algo que ele está afirmando, você é. A partir do momento que você confessou Jesus Cristo como seu Salvador, você virou a ser sal da terra. A partir do momento que você confessou Jesus como seu Salvador, você agora é luz do mundo. Será porque o Senhor está instruindo os discípulos a este ponto de compararmos com sal e luz? Porque naquele período já existia pessoas que se diziam ser evangélicas, conhecedoras da palavra, mas não viviam o verdadeiro evangelho. Pessoas que não deixavam o evangelho se regenerar em sua vida. Pessoas que não davam lugar para que o evangelho transformasse as suas vidas. Os fariseus eram deles, conheciam a palavra, liam a palavra, mas o seu coração estava longe da palavra. A sua vida estava longe da palavra. Porque não adianta carregar somente uma Bíblia, ir à igreja e aos cultos. É necessário ser luz, ser diferença nessa geração. Nós fomos chamados para ser diferença nessa geração. Nós fomos chamados para ser luz aonde nós chegamos. A luz, ela tem a sua claridade. O sol transparece a sua luz através da lua. E nós transparecemos a nossa luz através de Cristo. Carregamos essa luz. E é necessário que nós transparecemos Cristo no nosso viver, no nosso ser, no nosso andar. Para muitos é difícil viver em meio a essa multidão. Hoje temos dificuldades no nosso trabalho, em nos misturarmos. E estamos na nossa faculdade, no nosso curso, na nossa escola, onde há pessoas que estão impregnadas de pecado. Mas o Senhor nos destaca: você é sal, você é luz. Estamos num mundo que a essência é pecaminosa, mas a nossa essência não é daqui. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra. E não podemos nos conformar com esta era. Não podemos nos conformar com esse pecado. Fomos chamados para transformar, para ser diferença nessa geração. Mas a pergunta que fica: qual o fruto que estamos dando? Quando você abre a porta de manhã, o que é que o vizinho olha para você e pensa? O que é que o vizinho pode dizer de você, testificar de você? Será que alguém pode dizer: ali vai uma varoa de Deus, ali vai um varão de Deus? É possível? Faça uma autoanálise. Eu não vim aqui afrontar ninguém. Até mesmo quem tem que disciplinar é o pastor da igreja. Mas eu vim trazer uma leve meditação, reflexão para nós. Que a palavra tem que começar cortando aqui, em mim primeiro. A palavra tem que testificar primeiro em mim, para depois eu passar para a igreja. Mas o Senhor está fazendo um alerta. Por que será que o Senhor está fazendo esse alerta? Porque o Senhor já vivia períodos difíceis, onde pessoas se fantasiavam de crente, se ultrajavam de crente, onde pessoas liam as palavras, liam a Bíblia, mas no fundo não tinham nada de crente. Infelizmente, o tempo de hoje não é diferente. Pessoas que têm somente capa, pessoas enganando, iludindo. Mas você tem um ser que habita dentro de você, que ele testifica dentro de você o que é de Deus e o que não é. A Bíblia ensina a gente a fazer prova da profecia, não do profeta, mas a gente fazer prova da profecia. Então, se existe o Espírito Santo dentro de você, ele precisa testificar das coisas corretas. E por que será que muitos crentes se enganam? Muitos crentes recebem profecias que não vêm de Deus. Por que será?
Porque muitos crentes já não estão mais em comunhão com Deus. Muitos crentes já não dedicam meio tempo para orar, para buscar a palavra, para buscar a Deus. Ler a palavra, viver a palavra é custoso, é difícil, é pesado. Orar às 3 horas da madrugada é difícil para nós que trabalhamos o dia inteiro. No melhor do sono a gente precisa levantar. Porque é bom ou não é bom, mas é porque eu preciso, você precisa, nós precisamos. O crente sem um revestimento espiritual, sem um fortalecimento espiritual, como ele vai resistir? Como ele vai suportar as adversidades deste mundo? O revestimento de Atos dos apóstolos, quando os discípulos receberam aquele revestimento de poder, foi para que os discípulos suportassem o que há de vir. Aquela dificuldade que há de vir. Imagina Estevão, sem o Espírito Santo, sendo apedrejado, olha para cima e vê o Senhor em pé, olhando para ele. Imagina Estevão ali vazio, seco. Qual seria a possibilidade de Estevão estar sendo apedrejado? Estevão já tinha corrido há muito tempo, como muitos sorreram quando pegaram o Senhor. Quem ficou quando prenderam Jesus? Onde estavam os discípulos? Este é um alerta que eu trago para nós, para mim. Vai apertar. Não pense que a gente hoje tem uma igreja para congregar, para cultuar, que está bom, não está bom. Por trás há manipulações, há tentativas de leis, de situações para nos barrar. E muitas vezes a gente está cochilando. Não estamos percebendo. Mas esta dificuldade vai chegar para nós. Como chegou para os discípulos, vai chegar para nós. Queira Deus que nós estejamos na presença do Senhor, respaldado e baseado no Espírito Santo, para que nós suportemos essas dificuldades. E não vai ser fácil. Tem missionários que eles levam pedaços de texto bíblicos através de balões. Eles colocam nos balões textos bíblicos e soltam. Os balões voam, caem. E muitas pessoas sedentas da palavra vão em busca daqueles balões e escondem. Tem lugares que um pedacinho da Bíblia é disputado todo mês. Todo mês esse pedacinho da Bíblia passa a casa de cada um para ser lido. Imagine como esse povo anda sedento, porque nesses lugares é proibido ler a palavra, é proibido ter uma Bíblia. Quantas Bíblias nós temos em casa? Quantas versões nós temos em casa? Quantos livros nós temos em casa? E às vezes pegamos e está cheio de poeira. Quantos livros você não tem em sua casa que você nem tirou nem do plástico ainda? Quantas Bíblias você não tirou nem do plástico ainda? E não damos valor. Por que será? Será que o Espírito Santo está dentro de você agora dizendo que você precisa ser luz? Você precisa ser sal. Você precisa testificar através da sua vida. Porque a maior pregação de vida, a maior pregação hoje da palavra e do Evangelho não é falada, é vivido. É vivido. Você não precisa chegar em um ônibus e abrir a boca e você dizer que Jesus salva. Mas você precisa chegar em um ônibus com o semblante que você tem, o brilho do Espírito Santo em seu ser, e você entrar em um ônibus e alguém diz assim, ó, aquele homem é homem de Deus. Aquela varoa é varoa de Deus. Porque você carrega o brilho do Espírito Santo. Mas permita que esse brilho venha, ele ser como essa luz que clareia. É necessário que a gente permita isso. Porque se a gente não permite, o brilho ele se escurece. Ele se apaga. E o Senhor contemplando aqueles dias, imaginando eu, que o Senhor já contemplando os dias de hoje, o Senhor está dizendo assim, ó, queridos, se atentai-vos, porque como hoje, amanhã e depois terá de novo. Pessoas que estão trajadas, bonitinho, dizendo ser cristãos, falando bonito, pregando bonito, cantando bonito. Mas no seu dia a dia, no seu particular, não tem nada de evangelho, não tem nada de cristão. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Porque existe um ser dentro de mim, dentro de você, para testificar. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito. Se eu chegar aqui bonito, pregando, falando, entregando profecias, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer acontecer. Eu creio que muitos aqui irão receber. É normal. Quem não quer bênção? Quem não quer? Vivemos em um país de tanta dificuldade, tanto imposto, tanta coisa.
Para termos nossa casinha boa, nosso carrinho bom, nossa roupinha boa, sofremos. Quanto suor não precisa ser derramado? Quantas lágrimas não precisa ser derramado? Hoje praticamente está um milagre conseguir trocar de emprego, mudar de profissão, ter um emprego melhor. É necessário para o joelho chorar, pedir ao Senhor, clamar, implorar, pela dificuldade que a gente encontra hoje. Aí o pregador chega aqui, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma casa nova, todo mundo. Não é assim, pastor? Não está errado, irmãos, não está errado. Quem não quer? Eu quero. Não. Mas é necessário a gente ter vigilância. É necessário fazer prova da profecia. Esquece o profeta. Se é Deus que está usando ele, usa você também. O mesmo Deus que ele está aqui pregando é o Deus que você serve. Eu quero ver um justo ele ser enganado. Eu quero ver um justo mendigar o pão. Eu quero ver um justo perecer. Ele vai passar desertos, vai passar perda, dificuldade, como Jó. Mas o nome do Senhor será glorificado na vida desse justo. Mas é a questão que fica: você vai ser luz? O Senhor vai te apertar, vai te espremer, como espreme a cana no moinho. Vai espremer, vai sugar ali todo o caldo. Vai pegar e vai passar de novo. E o caldo que vai sair vai ser um caldo bom, maravilhoso, proveitoso? É necessário ser espremido. Porque parece que a gente volta àquele período que o povo estava no Egito, de boa. O Senhor abençoava o povo, voltava de boa. Aí o Senhor ia lá, esquecia e fazia um monte de ídolo. Aí vocês, opa, pera aí. Vem cá, rapaz. Você esqueceu de mim? Aí o Senhor apertava de novo. O povo aí, Senhor, Senhor. Aí o Senhor botava na bonança. O pessoal ia lá e esquecia do Senhor de novo. O Senhor dizia, rapaz, não pode. É dar uma cordinha, o povo esquece de mim? Pera aí, vou apertar de novo. O Senhor ia lá, apertava. Aí o Senhor livra o povo do Egito e o povo vem lembrando das cebolas, dos legumes. Imagine, é melhor estar escravizado, comendo cebola e pepino, do que estar livre, comendo maná do céu. Imagine a que ponto o povo chega, e nós chegamos também. Porque muitas vezes a gente fala assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, me der um carro, eu não vou faltar um culto. Eu vou carregar os irmãos para a igreja. Aí o Senhor olha assim e diz, Não, e Deus abençoa. Aí Deus vai abençoar o abençoado. O abençoado alegre. Aí os primeiros dias carrega os irmãos para a igreja, dá glória a Deus, não falta um culto. Aí de repente, Deus abençoa ele mais um pouquinho e troca de carro. Aí pega um carro melhor. O primeiro carro ele ganha um Fusca. Ele vai para a igreja cheirando gasolina, mas está dando glória a Deus. Às vezes o Fusca quebra, ele emenda com o aramezinho, está dando glória a Deus. E vai para a igreja. Aí de repente o Senhor abençoa ele com Corolla. Eita! Ó, o irmãozinho, tanque cheio, todo na beca. Ele parte para a igreja. Dia de chuva, aí tá lá o irmão José, coitado, que ainda não conseguiu sua bênção. Seu guarda-chuvazinho na chuva. O irmão passa, mas irmão José, e esqueceu. Só que ele esqueceu da promessa que ele fez para o Senhor antes. Aí qual a diferença de nós hoje para o pessoal no Egito? Qual a diferença? Aí pensemos hoje, um jovem em torno de 20, 22 anos, dentro de uma faculdade. Sabemos que a faculdade hoje é uma influência muito grande. A chance de um jovem entrar na faculdade hoje e ele se perder é muito grande, pela influência que tem na faculdade. Agora imaginemos um jovem em torno de 20, 22 anos, ele entra na faculdade, imagina Filipe. Eu vou profetizar na sua vida, Filipe. Não sei se você já fez, mas receba, em nome de Jesus. Filipe entra na faculdade. Imagina um jovem desse, novo, um futuro pela frente. Ele entra na faculdade e começa ali bater de frente com o pecado. Qual a chance de Filipe ganhar? E qual a chance de Filipe perder? Talvez ele seja um em meio à multidão. Talvez ele seja um sozinho. Mas é necessário que Filipe antes ele se alimente dos nutrientes espirituais. É necessário que Filipe antes se alimente do sal, o cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio dará a Filipe estrutura
para suportar as adversidades. A mesma estrutura que os discípulos receberam no revestimento de poder, Filipe vai receber. Esse cloreto que eu estou falando, é esse cloreto aqui. Nutrientes o suficiente para qualquer pessoa suportar qualquer adversidade. Aí Filipe, cheio do Espírito Santo, o homem que ora, se dedica a Deus, ele começa ali a bater de frente com o pecado, contra a corrupção, que é o que o Senhor está dizendo. Ser sal é não aceitar a corrupção do mundo, é combater a corrupção do mundo. Como que a gente combate a corrupção do mundo? Jejum e oração, palavra. Não é necessário Filipe agora bater de frente com os jovens e você vai para o inferno, você vai fazer isso, você está errado. Não, simplesmente ora, evangeliza com a sua vida, com o seu testemunho de crente. E Filipe, ele vai ser como Benedito, como Billy Graham, como Pedro, em uma pregação, ganhou em torno de quase 13.000 almas. Na segunda pregação, em torno de 5.000 almas. Aí Filipe, ele começa a impactar. Filipe, ele já ganhou um discípulo. Filipe mostrou uma transparência de crente, uma diferença de crente, e agora ele faz um discípulo. E ele começa a instruir aquele discípulo dele. E aquele discípulo vai se tornar mais um discípulo, vai fazer mais outro discípulo. E daqui a pouco o Filipe está impactando a faculdade. Vai levantar? Vai. Mas todos que levantaram caíram. Me mostre um que levantou-se contra o Senhor e permaneceu de pé. Não sei de nenhum. Mas é uma palavra simples, Deus. Talvez eu não ganhe glória, até mesmo não é para mim, é para Deus. Mas eu creio que Deus está falando. Não sei o motivo, não sei para quem, mas fez-se necessária esta palavra. Se não fosse necessário, não seria lido os capítulos anteriores, versículos anteriores. Não seria dito pelo irmão seu testemunho de vida. Não seria dito pelo irmão seu testemunho de vida. Agora, eu faço uma pergunta para você. Você é sal? Você é luz? A pergunta que fica: você é sal? Você é luz? Ou você é um sal em si e não presta mais para nada, a não ser pisado pelos homens? Então esta é a reflexão que eu trago para os irmãos hoje. Não vim aqui confrontar, nem doutrinar ninguém, mas eu trouxe para os irmãos que o Senhor colocou em meu coração. Se o Senhor colocou em meu coração, a palavra dele não vai voltar vazia. E assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.